Hoje eu vou falar um pouquinho como você chega naquele lead e mostra para ele que ele tem uma certa necessidade e que o seu produto ou o seu serviço podem suprir aquela necessidade. Como eu já disse em outros vídeos, você tem que suprir uma necessidade, um certo problema que já existe no mercado, você não pode criar uma necessidade, porém muitas vezes a necessidade existe e a pessoa não percebe que ela tem aquela necessidade. Então o seu trabalho é fazer com que ela perceba que ela tem aquela necessidade e que o seu produto e o seu serviço podem ajudá-la a suprir. Então vamos lá, para falar um pouquinho desse tema, eu vou abordar o spin selling. O que é o spin selling? O spin selling é uma tática muito famosa, muito utilizada, que eu utilizei muito na minha época de consultoria, estava na equipe de prospecção, visitava muitos leads e usei muito o spin selling, então eu vou compartilhar com vocês, vocês podem usar para várias áreas, para atraírem aqueles leads, para tornarem aqueles leads clientes. Então vamos lá, primeiro o spin selling é dividido em 4 partes e a primeira parte é a situação. O que é a situação? A situação é quando você chega no negócio, você chega no estabelecimento e começa a ter uma conversa inicial com o proprietário ou com o gerente e tenta entender um pouquinho sobre aquele negócio. Então eu vou usar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil para você, uma lanchonete, um restaurante. Então você chega naquela lanchonete, naquele restaurante, começa a conversar com ele, pergunta quanto tempo ele está no mercado, qual é o seu carro forte, quem são os seus clientes, se ele divulga, se ele faz um marketing digital. E você vai sempre se lembrando das respostas dele, porque através dessas respostas você vai identificar algum problema dele. Então, por exemplo, se eu pergunto para ele se ele investe em marketing digital e ele diz que não, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa do problema. E nessa etapa do problema você vai fazer com que ele perceba que ele tem um problema. Então, por exemplo, talvez ele não invista em marketing digital, porque ele não conhece, ele não entende disso, ele não sabe, ele não vê aquilo como um problema. Então, por exemplo, na segunda etapa, novamente, você vai ter que focar naquele problema e tentar fazer com que ele entenda que aquilo é um problema. Então, por exemplo, vamos lá. Então o senhor não investe em marketing digital? Então o senhor acha que isso é um problema? O senhor acha que atualmente as empresas divulgando tanto assim na internet, o senhor deveria fazer o mesmo? E fazer com que ele, pô, é verdade, isso pode ser um problema. E a partir do momento que ele percebeu que isso é um problema, você vai para a terceira etapa, que é a etapa da implicação. E nessa etapa você vai ter que mostrar para aquele lead as consequências negativas que aquele problema está trazendo para a vida dele e para a vida do negócio dele. Então as implicações, né, que aquele problema tem. Então, por exemplo, novamente, o mesmo exemplo do começo, um restaurante que não investe em marketing digital. Você poderia chegar para ele e dizer, então o senhor não investe em marketing digital. O senhor acha que isso está contribuindo para a diminuição de clientes? O senhor acha que isso está atrapalhando um pouquinho o movimento do senhor, porque as pessoas não têm aquela visibilidade, eles não, o negócio do senhor não chama a atenção delas através de redes sociais, etc. E quando aquele cliente percebe a implicação daquilo, quando você percebe que ele percebeu, que ele viu que aquilo pode trazer sim consequências negativas para ele, você parte para a quarta etapa, que é a etapa da solução. E aí você vai chegar, então se você oferece um serviço de marketing digital, você quer fazer uma rede social para ele, você quer criar uma página de vendas, alguma coisa do tipo, para tentar atrair os clientes para o estabelecimento, você vai mostrar a sua solução, o seu serviço e você vai dizer para ele, e o senhor não acha que seria ótimo se o senhor tivesse uma página na internet para atrair os clientes, para divulgar os seus produtos? E não seria ótimo se alguém pudesse fazer isso para o senhor por um custo muito baixo, para que o senhor não precisasse se preocupar com isso? Faça ele visualizar isso, faça ele visualizar essa condição futura. Não seria bom se toda semana chegassem 10 novos clientes aqui para o senhor? Pensa comigo, faz ele visualizar essa condição futura. Porque é a partir disso que ele vai te contratar, que ele vai querer o seu serviço, o seu produto, o que quer que seja que você estiver vendendo. Então, novamente, o spin selling pode ser utilizado em qualquer área, tanto para consultoria, para qualquer serviço que você for vender. Então, lembrando, a primeira etapa da situação, nas perguntas básicas, onde você vai buscar algum problema. Segunda etapa, problema, você vai fazer com que ele enxergue aquele problema. Terceira etapa, implicação. O que aquele problema implica? Quais são as consequências negativas que aquele problema traz para o negócio da pessoa? E a quarta é a solução, onde você apresenta a solução, o seu serviço, o seu produto, faz ele visualizar a condição futura e fecha a venda. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem um pouco mais de conteúdo, o link do meu e-book está aqui na descrição. Baixe, aproveite muito e aprenda muito.